Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos. E para mim é uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Hoje nós falaremos sobre conquista. Mas eu não estou falando de conquistas externas. Eu estou falando daquelas que começam aqui, dentro de nós. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vamos ver que desde o momento em que Deus fez a promessa até o cumprimento dela, houve um tempo, o tempo do meio. Às vezes um tempo de espera, às vezes um tempo de processo. E talvez você tenha chegado aqui hoje, vivendo este tempo, o tempo do meio. Só que é aquele tempo em que você tem uma promessa, uma palavra de Deus, e o milagre ainda não aconteceu. Mas existe algo poderoso aqui. Ainda que esteja distante aos seus olhos, Deus não perdeu o controle. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no livro que se encontra em Gálatas, capítulo 6, no verso de número 9. Olha o que diz a palavra de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Queridos, entenda, talvez você esteja vivendo esse tempo do meio, mas Deus está dizendo, hoje é dia de renovar a sua fé, porque a sua Jerusalém ainda pode ser conquistada. Fique agora com o pastor Rosival Molina e prepare o seu coração, porque Deus ainda tem estratégias para te fazer vencer. Eu te espero aqui, até daqui a pouco. 2 Samuel capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entrava com Israel, e também com o Senhor te disse: Tu apacentaras o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Miló até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Amém? Irmãos, esta é a história de Davi, né? E quando nós analisamos a história de Davi, parece que as coisas foram até rápidas, foram instantâneas, foram simples, tudo deu certo para ele,
tudo aconteceu muito rápido. A verdade é que não foi bem assim que aconteceu. A Bíblia nos diz que aos seus 17 anos, Davi estava lá no pasto, e de repente chega o profeta Samuel para ungir um novo rei, para separar um novo rei. E o seu pai Jessé apresentou todos os outros irmãos, achando, crendo que a aparência era mais importante, porém deixou Davi, de certa forma, desprezado lá no pasto, cuidando das ovelhas. Mas a Bíblia nos diz que o profeta Samuel disse: não nos sentaremos enquanto não vier o último filho. E a Bíblia diz que ele então se apresenta, e o Espírito de Deus revela a Samuel que deveria ungir a Davi. Aos 17 anos, então, ele é ungido rei. Mas a Bíblia diz que, após ser ungido rei, no dia seguinte, ele volta para o pasto. A Bíblia diz, então, que Davi volta para o pasto e continua ali trabalhando. Surge uma oportunidade, onde o gigante Golias começa a afrontar o povo de Deus. Davi vê ali uma oportunidade. Ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão, e a Bíblia nos diz então que ele mata aquele gigante. A Bíblia diz que ele é honrado, e mais uma vez surge agora uma perseguição, surge agora um ciúme, surge agora uma inveja do rei Saul, porque ele seria ungido rei. Havia ali toda uma comoção, havia ali toda uma preparação, e a Bíblia diz então que ele é ungido aos 17, depois ele mata o gigante, mas somente aos 30 anos de idade, somente 13 anos depois, é que efetivamente ele é ungido rei. No entanto, quando ele é ungido rei após 13 anos de idade, a Bíblia nos diz que ele não é ungido rei sobre todo Israel. Somente uma parte aceitou ele reinar. A Bíblia nos conta que ele reinou sobre Hebrom, lá na parte sul, só sobre Hebrom, uma pequena parte de Israel, porque as demais tribos não o aceitaram. Mais uma vez ele foi desprezado. E a Bíblia nos diz então que ele reina durante 7 anos e meio em Hebrom. E aí depois de 7 anos e meio, agora ele está com 37 anos, a Bíblia nos diz então que aí as tribos, as demais tribos se apresentam e diz a ele, no verso de número 1, nós queremos que você seja rei sobre todos nós, porque nós somos da sua carne, nós somos dos seus ossos. E a Bíblia nos diz que ele foi falando que no verso de número 2, tu apacentava, Deus prometeu que você seria rei. E no verso de número 3, aí todos os anciãos de Israel vieram a Hebrom e fez rei Davi, uma aliança. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que entre a promessa e o cumprimento dela existe um tempo. Entre a promessa e o cumprimento dele existe uma trajetória, existe um percurso. Agora ele é ungido rei sobre todo Israel, e agora surge um grande desafio. A Bíblia nos diz que havia ainda um lugar chamado Jerusalém, que ainda não pertencia a Israel. Esse lugar tinha uma história, tinha uma trajetória. A Bíblia nos diz que Abraão, quando teve ali a batalha dos reis, e depois Melquisedeque dá o dízimo, Abraão não
não consegue pegar esse território. A Bíblia diz que vem o seu filho Isaac, também não pega esse território. A Bíblia diz que vem Jacó e também não pega Jerusalém. A Bíblia nos diz então que José é vendido, um dos filhos de Jacó, ele é vendido, e aí vai para o Egito, se torna governador do Egito. Passam-se 430 anos de escravidão e Jerusalém ainda não é de Israel. A Bíblia nos diz que Deus levanta Moisés como o libertador do povo, ele conduz o povo no deserto, na libertação do Egito, mas a Bíblia nos diz que ele está em rumo à terra prometida. Moisés não entra na terra prometida, quem entra é Josué, mas a Bíblia diz que Josué conquista a terra prometida, entra em Canaã, a terra que Deus prometeu, porém, Jerusalém ainda não é conquistada por Josué. Josué conquista tudo, derrota gigantes, tem vitória, cumpre a promessa, o povo habita na terra prometida, mas existia um povo chamado Jebuseus que ocupavam Jerusalém. Jerusalém ficava no alto, com muralhas. Josué não conquistou. A Bíblia nos diz que então vem o tempo dos juízes, Sansão, Débora e todos os juízes, eles não conquistaram Jerusalém. A Bíblia nos diz então que Deus ouve a oração do povo, e levanta um rei, o rei Saul. Os profetas Samuel vai lá e unge o rei Saul. O rei tenta conquistar Jerusalém, mas também não consegue. Todo Israel é conquistado, menos Jerusalém. A Bíblia nos diz então que quando o povo resolve nomear Davi como rei sobre todo Israel, surge agora um desafio, e Davi diz: vamos reconquistar Jerusalém. Deus prometeu, é nosso. Deus nos falou, é nosso. Nós vamos reconquistar Jerusalém. A Bíblia nos diz então que Davi falou agora: eu sou rei sobre todos, e agora eu vou reconquistar. A Bíblia diz que ele vai, os jebuseus olham para ele, desprezam e dizem assim. A Bíblia nos conta que eles dizem assim no verso de número 6: olha, aqui se você entrar, nós vamos lançar os coxos e os cegos para te enfrentar. Ou seja, você não vai entrar aqui. No verso de número 6, você não vai entrar aqui, né? A Bíblia nos diz então que Davi olha no verso de número 7 e 8, e ele diz assim: ó, por cima não dá, porque a fortaleza, a muralha é muito alta, por cima não dá, mas eu estou vendo o canal da água por baixo, tem um encanamento por baixo, tem uma brecha por baixo, e aquele que me acompanhar, aquele que entrar, vai ser capitão, vai ser líder, selecionado pelo exército de Davi. A Bíblia nos diz então que Davi entra por baixo. A Bíblia diz que Davi entra pelo canal, pela água, e ele reconquista a cidade de Jerusalém, e ela passa a se chamar cidade de Davi. Davi foi insultado, Davi foi humilhado pelos adversários, pelos inimigos, mas ele disse: eu vou reconquistar, e não só isso, eu vou governar daí, eu vou conquistar, porque o Senhor nos prometeu, e o nome dele será engrandecido. A Bíblia nos diz que ele entra, reconquista, e a vitória acontece, o milagre acontece. E aí eu tenho algumas perguntas e algumas considerações para falar para você, né? Eu quero te dizer que existe um tempo entre a promessa e o milagre. Eu não sei o que Deus falou, não sei qual foi a promessa que você recebeu, mas eu quero te dizer que entre a promessa e o milagre existe um tempo. Para você chama tempo,
mas para Deus é tratamento. Deus estava capacitando Davi. Talvez nesse tempo que você aguarda, que você espera, Deus está te preparando, Deus está te amadurecendo. Mas a palavra de Deus nos diz em Hebreus 10:37, é mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando eles entraram naquela terra prometida, no livro de Números, capítulo 13, no verso 23, diz que para carregar um cacho de uva, precisavam de 2 homens. Carregar um cacho de uva precisava de 2 homens. O Senhor está me dizendo que a sua bênção vai ser tão grande, que vai precisar de outras pessoas para te ajudar. E o milagre vai ser grande na sua vida, a vitória vai ser grande na sua história, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida, na sua casa e na sua família. Se você crê, vai aplaudindo ao Senhor Jesus. A Bíblia nos diz aqui que ele então tem um tempo. Irmãos, a trajetória dele foi aos 17 ungido, 13 anos se passaram, primeira parte do reinado, 30 anos de idade, mais 7 anos e meio lá em Hebrom, 37 anos, depois ele reina mais 33 anos, Davi termina o seu reinado com 70 anos. Eu quero te dizer, como eu já disse, que entre a promessa e o milagre existe um tempo. Mas Deus quer visitar a sua vida, Deus quer visitar a sua causa, e você vai conquistar. E a pergunta que eu te faço hoje é: qual é a sua Jerusalém? O que é que você precisa reconquistar? O que é que faz tempo que Deus prometeu? Talvez falou a outras gerações que a sua família seria abençoada, que as suas gerações anteriores seriam abençoadas, mas ainda não aconteceu, ainda não se concretizou. Talvez você já ouviu milagres, promessas de outras partes, mas ainda não aconteceu. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: ou você convive com uma parte do milagre, ou você se levanta hoje, ou você se apresenta hoje para conquistar aquilo que Deus falou. Qual é a sua Jerusalém? Talvez é algo na família que você precisa resolver, e já faz tempo que não se resolve. Talvez é algo nas finanças, talvez é algo no seu casamento, nos seus relacionamentos, talvez é algo na saúde. Eu não sei o que você precisa reconquistar. A Bíblia nos diz que Abraão não conseguiu, Isaac não conseguiu, Jacó não conseguiu, José não conseguiu, Moisés não conseguiu, Josué não conseguiu, os juízes não conseguiram, Saul não conseguiu, mas Davi se levantou e falou: eu estou indo em nome do Senhor dos exércitos, eu estou indo em nome do Senhor. Eu quero te dizer que Deus te levantou para fazer a diferença. As gerações passadas não conseguiram, mas você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Você precisa se levantar. Deus te deu, é uma promessa, é possível, creia. A Bíblia diz em Isaías 61:7, onde houve vergonha, haverá dupla honra na sua vida. Deus quer fazer um milagre. Pastor, mas como vai ser? Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te mostrar uma fonte. A Bíblia nos diz que Deus mostrou uma fonte para Davi. Falou: olha, não dá para ir por cima, a muralha é alta, não dá para ir dos lados, está fechado, nós vamos por baixo, nós vamos pelo canal, nós vamos pela fonte. Deus vai te mostrar uma fonte. A Bíblia nos diz que Davi ouviu dizer que as gerações anteriores não tinham conseguido, Saul não tinha conseguido. A Bíblia nos diz que os próprios inimigos falaram: aqui você não entra, aqui você não vai conseguir entrar, aqui vou pôr para lutar contra você os coxos
e os cegos. Aqui você não entra. Talvez o inimigo já falou contra você. Talvez pessoas já falaram. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: não ouça a voz do inimigo. Não ouça a voz às vezes do amigo. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ele vai te mostrar um canal. Ele vai te mostrar uma fonte. A Bíblia nos diz, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 28, no verso 1. Se você se atentar e ouvir a voz do Senhor, e praticar a sua vontade, praticar a sua palavra, se você ouvir a voz do Senhor, se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar vitória e vai te honrar perante as nações. Então, não ouça a voz do inimigo, não ouça a voz das pessoas, clame a Deus, dobre os seus joelhos, comece a orar, vai por baixo, vai pela oração, e você vai ouvir a voz de Deus, e Ele vai te dar uma estratégia, o nome do Senhor vai ser glorificado. E para encerrar, a Bíblia nos diz que Davi conquistou, a Bíblia nos diz que Davi reinou sobre aquela cidade, sobre aquele lugar. Muitas gerações passaram e não conseguiram, mas a Bíblia nos diz que ele se apresenta, se levanta, Deus dá uma estratégia e ele consegue. A Bíblia nos diz que Josué falhou, mas ele não falhou. Eu quero te dizer que Jerusalém foi conquistada, mas agora existe uma nova Jerusalém, que Jesus Cristo já conquistou para mim e para você. Jesus Cristo já conquistou a segunda Jerusalém, a nova Jerusalém. A Bíblia nos diz que Jerusalém hoje é a capital das religiões, religiões cristãs, das outras religiões, capital do catolicismo, do judaísmo, capital de várias religiões. Mas eu quero te dizer que Jesus conquistou a nova Jerusalém, como está escrito em Apocalipse 21:4, que lá não haverá choro, lá não haverá lágrima, lá não haverá tristeza, e eu e você podemos entrar nessa nova Jerusalém, mas você precisa olhar para a fonte, você precisa olhar para o canal que é Jesus, você precisa olhar para aquele que vai nos levar até lá, porque a Bíblia nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é o canal, Ele é a direção, Ele é a fonte que vai me levar a conquistar a minha nova Jerusalém. E Deus quer que você se levante para desfrutar, Deus quer que você se levante para participar da nova Jerusalém. Parece que é difícil ouvir tantas vozes, mas o Senhor me trouxe aqui para você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Talvez seus familiares anteriores falharam, talvez seu pai falhou, mas Deus quer fazer uma obra a partir de você. Deus quer fazer uma obra a partir da sua vida. Em Filipenses 1:6 a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para terminar. Deus vai terminar essa obra que Ele começou na sua vida. Então, irmãos, fique firme. Entre a promessa e o milagre existe um tempo. Entre o reinado, entre a palavra e o reinado, existe um tempo, que para você pode ser tempo, mas para Deus é tratamento, é posicionamento, é amadurecimento. Mas o milagre vai acontecer na sua vida, o milagre vai acontecer na sua casa, o milagre vai acontecer na sua história. Então não abra mão de nada. Se Deus prometeu, não fica com uma parte da família, não fica com uma parte do projeto, não fica com uma parte do território. Deus te deu a bênção por completo, e o nome dele será engrandecido. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus! Que palavra forte nós recebemos hoje. Hoje você entende que a sua Jerusalém pode ainda não ter sido conquistada,
parece distante, ocupada ou até mesmo impossível. Mas se Deus te prometeu, ainda vai acontecer. Entenda, assim como Davi se posicionou e ele não recuou, hoje Deus nos convida a fazer o mesmo. Você precisa se posicionar, se levanta, ouve a voz do Senhor que fala contigo hoje. Porque afinal, não é sobre força, é sobre direção. Também não é sobre facilidade, é sobre obediência. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 37. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Hoje é dia de decisão. Ou você se contenta com aquilo que ainda não conquistou, ou se posiciona, se levanta e retoma aquilo que Deus já te prometeu. Porque Deus continua dando estratégias, abrindo caminhos para você. A sua vitória já começou hoje. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.